que uma das mãos deste homem era deformada, o que o impedia de trabalhar, de produzir, e certamente causava muita vergonha a ele. E Jesus vai curar este homem. Mas como nós veremos, o foco do texto não é nem o homem curado, não é o foco do texto. O foco do texto é a autoridade de Jesus sobre o sábado, sobre o dia de sábado, o dia do Senhor, e também os fariseus, que ao invés de fazerem um bem no sábado, faziam um mal e questionavam a Jesus quando ele fazia o bem. Então, o foco do texto é, de fato, este, né? Cristo e o seu embate, o seu confronto com os fariseus. Então, Mateus 12, de 9 a 14, que é o nosso trecho, né? Ok? Então, farei a leitura aqui. Os irmãos me acompanhem, por favor, atentamente ao texto, lendo o texto bíblico, enquanto ouvem aqui. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e, num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Desculpa, irmãos. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Melhor, né? Então disse o homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Irmãos, segundo Lucas, o evangelista Lucas, este evangelho aconteceu, ou melhor, este evento aconteceu num sábado. Isso é fácil entender aqui também, em Mateus, porque os fariseus, os inimigos aqui de Jesus, perguntam a ele: é lícito curar no sábado? Então nós estamos aqui num dia de sábado. Nós vemos aqui um impasse sobre o que é lícito ou não, Coraci, fazer no sábado. A Bíblia nos fala para guardar o sábado. Deus nos deu um mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia do Senhor. Nele não fará obra nenhuma. Nem tu, nem os que estão na tua casa, nem os servos da tua casa. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Mas no 7º ele descansou de toda a sua obra. Então veja, irmãos, este mandamento, que é fundamentado naquele dia da criação em que Deus descansou de toda a sua criação, no 7º dia, como está lá em Gênesis, este dia é a base para o mandamento que nos diz para guardar o sábado. E a grande questão é o que nós podemos fazer no sábado e o que nós não devemos fazer nele. Essa é a grande questão até hoje, né? Como é que eu guardo o domingo, Bruna e o Wallace? O que eu posso fazer no domingo? O que eu não posso fazer no domingo? Essa é uma discussão que se tem até hoje. Claro que a Bíblia nos instrui, o Senhor Jesus Cristo, sua palavra, nos instrui acerca de como guardar o sábado e como não quebrá-lo, né? Na Bíblia há princípios que nos guiam acerca da guarda do sábado. Este mandamento, ele não caiu, viu? A guarda do sábado, ele não caiu. Às vezes nós encontramos pessoas que falam: não, isso aí é coisa dos judeus, guardar o sábado. Não. Nós sabemos que o dia do Senhor, né, que era o sábado na velha aliança, e hoje é o domingo, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou, o dia em que Jesus descansou da obra que ele tinha feito, né? É interessante, né? Quando Deus fez os céus e a terra, ele no 7º dia descansou da sua obra da criação. No dia da ressurreição, que é um domingo, Jesus descansou, foi aos céus descansar, né, da sua obra da redenção. Então, por isso que os cristãos começaram a guardar o domingo, que é o descanso cristão, é o sábado cristão.
lembrando que a palavra sábado, sabat, é descanso. É o que significa a palavra. Então, quando os cristãos guardam o domingo, eles não estão quebrando o mandamento da guarda do sábado. Por quê? Porque nós guardamos um dia do descanso, o dia do sabat. Deus falou, 6 dias vocês vão trabalhar e um dia vocês vão descansar do trabalho. E quando nós guardamos o domingo é o nosso descanso. Então nós não quebramos o princípio do mandamento. Nós guardamos um dia dentre 7. Nós temos um dia para descansarmos no Senhor e nos omitirmos, por assim dizer, de todos os nossos deveres semanais, daqueles outros 6 dias. Então, é por isso que os cristãos não falham nem pecam em guardar o domingo. Porque o domingo é o sábado cristão, é o dia do descanso após a ressurreição de Cristo. Ok? Tanto que, se a gente for olhar na Bíblia, nós vamos ver que os crentes da Bíblia, no Novo Testamento, se reuniam no domingo. O domingo era o dia da reunião deles, era o dia que eles paravam de fazer as suas coisas ordinárias, semanais, para se reunirem para prestar culto ao Senhor. Era o domingo, não era sábado. E não há nenhuma repreensão de Deus em nenhum lugar do Novo Testamento dizendo que eles estavam errados. Eles deviam voltar a se reunir no sábado. Certo? Os cristãos, como eu falei, os cristãos começaram a se reunir no domingo por causa da ressurreição de Cristo. Lembra-se lá no final de João? A gente vai ver isso. No final de João, os discípulos estão reunidos no domingo. Aí Jesus aparece a eles no domingo. Aí passa uma semana. Aí lembra que Tomé não estava, lembra? Na primeira vez que Jesus aparece aos discípulos, Tomé não estava. Aí depois eles contam que o Senhor apareceu, aí Tomé diz assim, diz o quê? Eu não vou crer se eu não ver. Aí passa-se uma semana. Aí outro domingo. Aí o Senhor aparece de novo. Aí chama Tomé e repreende Tomé, né? Não sejas incrédulo, mas crente. Isso tudo no domingo. Domingo. Aí o quê? É natural que a igreja comece a se reunir no domingo, porque foram os dias que o Senhor apareceu a eles. Certo? Então o domingo começou a ser guardado como sábado cristão. Tá? Isso tem base escriturística. E Paulo vai falar, por exemplo, aos Coríntios, Paulo vai dizer, quando vocês se reunirem no domingo, para vocês fazerem a arrecadação da coleta, então eles se reuniam quando? Domingo. Era no domingo que eles estavam reunidos. Então veja, há toda uma teologia no Novo Testamento que nos mostra que a igreja cristã começou a reunir-se no domingo, a guardar o domingo como o seu sábado cristão. Ok? Há toda uma teologia bíblica para isso. Tá bom? Então nós não estamos errados em guardar o domingo. Outra coisa, como eu disse, isso não caiu. Essa lei, esse mandamento não caiu, porque faz parte dos 10 mandamentos que Deus deu. Tem lá os 10 mandamentos. Tá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando alguém diz, isso era coisa da nação de Israel. Como? Se os 10 mandamentos foram dados antes de Israel ser uma nação. Não havia ainda nação de Israel, né? Com rei, com leis civis. Não havia. Foi quando o povo saiu do Egito que os mandamentos foram dados. Lembra? No monte Sinai. Lembram-se? Lá não havia nação de Israel. E os mandamentos foram dados. E entre os mandamentos, o quarto que dizia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ok? Então esse mandamento não caiu. Este mandamento é para toda a humanidade. É para todo o tempo. Como é? Não roubarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos são para sempre. Eles não caíram lá no Antigo Testamento. O quarto também não caiu. Não são 9 mandamentos, são 10. E o lema de dia de sábado está lá para ser cumprido. Ok? Isso aqui é uma rápida introdução para a gente entender como é que é o mandamento e como é que ele está no cerne aqui da questão entre Jesus e os fariseus aqui, tá? Então vamos lá. Então veja, tendo Jesus partido dali aonde? É de um campo. No capítulo 12, no início do capítulo 12, de 1 a 8, diz que Jesus estava passando por um campo e os seus discípulos começaram a comer ali espigas, colher espigas para comer. Olha aí o versículo 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. A ideia é de que Jesus, deixando esse contexto aqui, ele foi à sinagoga. Tá? Então, deu para entender?
ele estava num sábado, era um sábado, ele passou pelos campos a colher, os seus discípulos estavam com fome, e colheram espigas para comer nesse campo. A lei permitia isso, a lei de Moisés. Permitia às pessoas que estavam com fome a passar por uma seara e comerem as espigas caídas. Lembra do livro de Ruth? Lembra? Que Boaz disse para os seus servos que quando fossem colher, não colhessem as que caíssem no chão, mas deixassem para os pobres. Havia uma lei de Deus para que as espigas, quando eram colhidas, as que caíam fora do cesto, não deviam ser pegas e colocadas no cesto, deviam ser deixadas lá para os pobres. É bem possível que os discípulos de Jesus estivessem passando com Jesus pelas searas e viram essas espigas que ficavam da colheita e estavam com fome, começaram a comer. Aí os fariseus os condenam porque eles estavam comendo no dia de sábado. Para os fariseus eles estavam trabalhando. E Jesus diz, não, de forma nenhuma. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Era uma necessidade, eles estavam com fome. E eles não quebraram o sábado por isso. Aí Jesus vai citar o caso de Davi, que entrou no templo para comer dos pães da proposição, que não era lícito ele comer. Os pães da proposição eram dos sacerdotes, não era de Davi. Mas Davi estava com fome. E ele entrou e comeu. E Deus não repreendeu Davi. Por aquela questão de necessidade. Então Jesus usa esse argumento para dizer, os meus discípulos não estão pecando. Porque eles estão fazendo no sábado o que é lícito. Eles estão com fome e no sábado você tem que comer. Então, esse é o texto aqui. Aí depois disso, aí versículo 9, vamos entrar no nosso texto. Tendo Jesus partido dali, onde houve esse embate, nas searas ali, com relação aos discípulos comerem das espigas, entrou ele na sinagoga deles. Deles quem? Dos judeus. Então era território judeu aqui. Achava-se ali, naquela sinagoga, um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo a Jesus, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Então já havia, diácono Cássio, já havia tido o embate com relação a comerem das espigas, os discípulos de Jesus. E os judeus acharem que com isso ele estava quebrando o sábado. Agora, em essa outra ocasião, eles querem ver se encontra algum erro em Jesus. E vendo o homem da mão ressequida, da mão atrofiada, perguntam a Jesus, é lícito curar esse homem no sábado? Então veja, talvez é possível, o texto não diz, mas é possível que esse homem tenha sido trazido pelos fariseus, pelos judeus que queriam acusar Jesus à sinagoga naquele sábado. Para testar Jesus, entendeu? Deu para entender? Os judeus, que eram inimigos de Jesus, trouxeram aquele homem, colocaram ele na sinagoga. Só para lembrar aqui, irmãos, o que vocês já sabem, sinagoga era um lugar como esse aqui, olha. Era um prédio, claro que não com as dimensões deste prédio, claro, mas era um local que servia para os cultos, para a adoração pública dos judeus. Era uma sinagoga. Hoje nós temos igrejas, igreja aqui em Caraí, tem igreja em tal lugar, certo? Tinha sinagogas, mesma coisa, onde o povo judeu se reunia para adorar a Deus, certo? Um lugar como esse aqui. Então, eles levam aquele homem, provavelmente levaram aquele homem para ver se pegavam Jesus em algum motivo para acusarem ele de estar quebrando o sábado. Então, veja, esses homens, eles viviam a vigiar Jesus. É terrível, né, Lidinai? Eles iam à igreja para ficar vigiando Jesus. Não era para adorar. Para ficar vendo se Jesus ia falhar em alguma coisa. Que terrível. O coração cheio de malícia, querendo o tropeço de alguém, no dia de sábado, no dia que era para se adorar, no lugar de adoração, eles preocupados em ver se aquela pessoa ia falhar para eles poderem condená-la. Isso aqui é muito importante no texto, porque eles vão acusar Jesus de estar quebrando o sábado, mas quem é que está quebrando o sábado mesmo? Era Jesus que ia curar aquele homem? Ou eram os judeus que tinham maldade no coração e tramaram aquilo ali para pregar Jesus em algum tropeço? Quem estava quebrando o sábado? Quem é que não estava adorando a Deus? Está vendo o foco aqui da questão? Cristiane, a questão é essa. Quem é que está quebrando o sábado ali? Quem que está contra Deus? É Jesus?
ou seus inimigos que querem pegá-lo. Então, meus irmãos, esses aqui, eles viviam vigiando e com malícia tentando pegar Jesus em alguma falha. Os sinóticos estão cheios desse relato sobre os judeus inimigos de Jesus tentando pegá-lo em alguma falha. Eu vou ler alguns aqui. Lá em Marcos diz assim: e os judeus estavam observando a Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. A fim de o acusarem. Olha a intenção deles. Em Lucas, e os escribas e fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem com que o acusar. Então veja, esses judeus, eles não adoravam a Deus. Eles estavam simplesmente, com a malícia no coração deles, procurando alguma falha, ver se encontravam alguma falha em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui cabe uma reflexão, no seguinte sentido: quando nós estamos aqui na igreja, né, com a igreja reunida em adoração, qual é que é o nosso espírito aqui, né? Nós estamos para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para meditar na sua vontade, ou para ficar olhando, procurando alguma falha no irmão? E veja, quando eu falo isso, não quer dizer que a igreja não tenha que ter critério e observar falhas e pecados. A igreja tem que fazer isso. Ela tem que observar quem está andando desordenadamente e corrigir. Ok? Eu não estou dizendo que a gente tem que chegar aqui e a pessoa está em pecado, não, agora não importa que eu vim aqui, não é isso. Mas que nosso espírito não deve ser esse. Nós devemos vir à igreja para adorar a Deus. Se houver pecado no nosso meio, nós devemos corrigi-lo. Mas nós vamos à igreja para adorar a Deus, não para procurar pecados. Deu para entender? Deu para entender, Liz e Arthur? A gente não prepara para vir para o domingo, vou lá para ver como é que esse pessoal está vivido. Deixa eu ir lá na igreja para ver se o pessoal lá está vivendo certinho. A gente não deve vir assim. A gente deve vir para adorar a Deus, com o coração pronto e sincero. As falhas que existem no nosso meio deverão ser corrigidas. Elas devem ser corrigidas. Mas esse não é o nosso espírito. A gente vem para adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos. Não deve ficar observando as pessoas. Deu para entender? Então, para que nós não nos assemelhemos a esses homens aqui. Eles estavam lá com esse propósito último, de observar Jesus e encontrar alguma falha nele. Deu para entender isso bem aqui, irmãos? Isabelle, deu para entender bem? Não é que a gente não vai observar como andam nossos irmãos para ajudá-los e exortá-los se for necessário. Mas esse não é o nosso intuito principal quando a gente vem à igreja. Deu para entender, André, mesmo? Ok, Wallace? Certo? Então vamos lá. Aí eles, então, aqueles judeus que estavam lá, fazem uma pergunta a Jesus. Tendo aquele homem, né, com a mão ressequida, como eu falei, né, uma mão atrofiada, uma mão deformada. E eles fazem uma pergunta a Jesus: é lícito curar no sábado? Então, essa pergunta que eles fazem é capciosa, tá, irmãos? Essa pergunta não é de quem está querendo conhecer mesmo. De quem quer conhecer a lei de Deus, que quem quer ser ensinado por Jesus. Lembram-se que eles fazem essa pergunta com o fim de ele cair em alguma palavra, Jesus errar em alguma palavra e eles terem com que acusar ele. Então é uma pergunta capciosa, não é uma pergunta de boa intenção, ok? É interessante lembrar aqui que os judeus tinham regras e mais regras que proibiam certo tipo de trabalho no sábado e permitiam outros. O Mishnah, tem um livro dos judeus chamado Mishnah. É um dos escritos dos judeus. Esse livro conta com tradições dos judeus e essas tradições e regras que os judeus inventaram, né, com o passar do tempo, contém 39 coisas que são proibidas de se fazer no sábado. Então, nesse Mishnah tem lá 39 coisas que no sábado ninguém pode fazer. Então, eles se preocupam em ser bem minuciosos. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ficam pensando no que não pode fazer e no que pode fazer. Tá? Então, os judeus que estavam ali queriam saber se Jesus iria curar alguém no sábado. É lícito curar no sábado? E é interessante que na tradição judaica, não na Bíblia, mas na tradição judaica, eles desenvolveram uma regra que era a seguinte:
você pode ajudar um doente no sábado, mas se ele estiver correndo risco de vida. Ok? Você pode fazer o bem a um doente no sábado, só se ele tiver para morrer. Se ele tiver uma doença que dá para ele, para ajudarem ele no domingo, na segunda, aí você deixa para ajudar no outro dia. Isso mesmo. Eles pensavam assim. Mas se ele for morrer, aí você ajuda. Se ele não for morrer, dá para esperar até outro dia. Certo? Então, veja, não era o caso do homem aqui. Esse homem da mão ressequida, ele não ia morrer porque ele tinha uma mão ressequida. Então, na mente dos judeus, dava para esperar o outro dia. Ok? Certo? E é assim que eles perguntam a Jesus. É com essa mente que eles perguntam a Jesus: é lícito curar no sábado? Aí veja o que Jesus responde, né? Ele que é a sabedoria encarnada. Olha o que ele responde. Ao que ele lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Que maravilha, hein? No sábado é lícito fazer o bem. Irmãos, pela terceira vez neste evangelho de Mateus, o argumento de Jesus depende de um contraste entre animais e homens. É a terceira vez que Jesus vai estabelecer algo usando um contraste entre animais e homens. Quais são as duas outras? Essa aqui é a terceira. Quais são as duas outras? É quando ele está no Sermão do Monte e diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Está comparando as aves, animais, com os homens. Se Deus cuida de aves, não vai cuidar de vocês que valem muito mais do que aves? Essa é a primeira. A segunda é no mesmo contexto em que ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum dessas aves cairá na terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. É a segunda vez que ele usa um contraste entre animais com homens, para mostrar que os homens valem muito mais. Agora, essa aqui é a terceira vez que ele vai se valer desse contraste entre animais e homens. Ele vai dizer assim: qual de vós, porventura, tendo uma ovelha que cai num buraco, não vai tirá-la em dia de sábado? Certamente vocês fariam isso. É um animal de vocês, e vocês tirariam. E aí Jesus diz: qual vale mais, o homem ou um animal? Se vocês fazem bem ao animal no sábado, quando é de vocês, um homem não vale mais que um animal? E aqui, meus irmãos, esses contrastes, e esse específico que nós estamos tratando, pressupõe o grande valor dos homens, baseado em sua criação especial. Irmãos, homens e animais não são a mesma coisa. E Jesus estabelece isso, viu? Ele diz assim: não valem um homem muito mais do que animais? Não vale vocês, não são vocês mais importantes do que os pardais? Não é este homem mais importante que uma ovelha? Então veja, homens são criados por Deus de uma maneira que os animais não foram. Homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu digo isso porque hoje, né, tem uma defesa de que animais valem mais do que pessoas. Aí, por exemplo, hoje pratica-se o aborto à torta e à direito, mas você não pode bater num cachorro. Vocês lembram do caso do... E veja, não pode mesmo bater no cachorro, viu? Porque a Bíblia diz que o homem mau trata mal os seus animais. Então, você não pode bater em cachorro, pode fazer mal a nenhuma criatura de Deus. Ok? Mas não quer dizer que elas valem a mesma coisa que o homem vale. A ideia é, se você faz bem aos animais, e deve fazer, quanto mais a homens, que são a imagem de Deus. Mas eu ia falar, vocês se lembram daquele caso do cachorro lá do Extra, do supermercado, Extra, EPA, não sei onde foi. Vocês se lembram de um caso assim? Ele tinha um cachorro na porta do supermercado e parece que o vigia do supermercado foi enxotar o cachorro e deu uma paulada nele e teve que responder processo. Olha, o cara foi cancelado.
Foi terrível. Tem até razão, né? Bateu no bichinho lá, não precisava. Mas hoje você tem gente abortando aí, é normal. Entendeu? Veja o peso. Então, baleias valem mais do que crianças no ventre. Então, veja, para Jesus, não. Esse é o ponto aqui também que eu quero que a gente saia aqui hoje sabendo. Para Jesus, não. Para Jesus, baleias não valem mais que fetos. Não para Jesus. Não valeis vós muito mais do que pardais? Não é este homem muito mais importante que uma ovelha? Ok? Então, quando você vê essa conversa de não, a natureza, tem que cuidar da natureza porque é mais importante do que os próprios homens, não. Para Jesus, não. Tá? Então, vamos lá. Então, meus irmãos, aqui, olha, o ponto é, Jesus está argumentando com eles, né? Vocês tirariam uma ovelha de vocês do buraco, se caísse no sábado. Esse homem não vale mais que uma ovelha? Então, veja, se abriria uma exceção para uma ovelha, quanto mais para um homem. Se no sábado, no entendimento dos judeus, tirar uma ovelha do buraco é fazer o bem, curar um homem não é? Esse é o raciocínio que Jesus propõe a eles. Nem a ovelha no buraco, nem o homem diante de Jesus correm risco de vida iminente. Certo? Lembra que eles haviam estabelecido nas várias regras dos judeus? Você só pode fazer o bem a um doente se ele estiver em risco de vida. Senão, espere outro dia, certo? A ovelha que cai no buraco também não vai correr risco de vida. Espere outro dia para tirá-la. Mas eles tiravam no dia de sábado. Então, se tiram uma ovelha, podem ajudar um homem, que vale muito mais. Jesus aqui expõe a vileza dos seus opositores. O sábado era o dia para fazer o bem, não o mal. Tanto que ele diz aqui, o que Jesus estabelece no final do versículo 12? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. E aí que está o ponto, irmãos. Quem é que estava quebrando o sábado, Tiago? Jesus, ao querer curar aquele homem, como curaria? Ou aqueles judeus que estavam se opondo a Jesus com maldade no coração, querendo pegá-lo em alguma falta? Quem é que estava quebrando o sábado? Aí por isso Jesus diz, no sábado é lícito fazer o bem. Vocês não estão fazendo. Vocês estão contra mim. Vocês querem me prejudicar. Vocês armam armadilhas para que eu caia. Vocês estão quebrando o sábado. Eu não. Quando Jesus diz, presbítero Marcelo, no sábado é lícito fazer o bem. Ele está querendo dizer que aqueles judeus estavam quebrando o sábado, porque eles não estavam fazendo bem. Estavam querendo pegar Jesus em alguma falta. Ok? Olha só o que o texto diz agora. Jesus propôs essa pergunta, não é? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica, certo? É porque ela já tem resposta. Quem vale mais, a ovelha ou um homem? Já tem resposta. É um homem, Cássio, meu irmão diácono querido. Mas eles não responderam, Isaac, nada. Todos os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam essa história. Em todos eles, não há resposta dos judeus naquele dia. Jesus propõe a pergunta. Vocês não tirariam a ovelha de vocês num dia de sábado se caísse num buraco? Não vale esse homem muito mais do que uma ovelha? E eles ficaram calados. Lá em Marcos diz assim, olha, eles estavam calados, Elidinai. E lá em Marcos, diácono João, diz assim, olhando-os, Jesus ao redor, começou a olhar para eles assim, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Eles ficaram calados, né? E Marcos diz que Jesus olhava para eles assim, e Jesus, no coração dele, o coração dele estava doído, indignado com a dureza do coração daqueles homens. Porque se esperava que aqueles homens dissessem, o senhor tem razão, a gente faz bem a animais no sábado. Esse homem vale muito mais do que um animal. Mas eles ficaram calados. Não deram um braço a torcer, não é isso? E Jesus olhou para eles, indignado com a dureza do coração deles. Mas sabe o que Jesus fez, André? Jesus disse ao homem que estava com a mão ressequida, levanta-te, vem cá para o meio. Os judeus não responderam nada, mas Jesus continuou. Como ele sabia que é lícito, como ele é o Senhor do sábado, ele é Senhor do sábado. Ele que manda no sábado.
ele chamou o homem. Olha o que diz o texto. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Olha que milagre poderosíssimo, né? Embora a Bíblia seja sempre bem resumida, sucinta nos milagres, né? Porque o milagre não é o que mais importa, né? Mas a ideia de que Jesus diz, estende a mão. Ele levantou a mão. E quando levantou a mão, o que nos dá a entender o texto? É que quando ele fez isso, a mão dele atrofiada, né? Deformada, ficou como a outra sã. E aí veja, em todos os 3 sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, onde essa história é contada, a cura vem logo a dura, porém verdadeira palavra de Jesus. Então veja, Jesus fala a palavra aos judeus, questionando os judeus pela maldade deles no coração, e faz a cura. Então veja, a cura é para confirmar a palavra. Ou melhor, né, o milagre, a cura, é para confirmar a palavra. Por isso que a cura vem sempre depois da palavra. O que mais importa? É a palavra, não é o milagre. O milagre vem apenas para dar autoridade à palavra, para ratificar a palavra, para confirmar a palavra. Mas o que importa é a palavra. Quer ver? Vou dar um exemplo disso. Com que nós devemos estar mais preocupados? Com curas e milagres ou em fazer o bem no dia do Senhor? O que é mais importante? Fazer o bem no dia do Senhor. Então, o texto não há... Por isso que o milagre não é descrito com muitos versículos aqui, falando como é que aconteceu, que a mão do homem que estava deformada começou a se endireitar, e os ossos fizeram assim, tal, deu para escutar o barulho, ele começou a pegar coisas. Não diz nada disso. Diz que ele estendeu a mão e ela ficou sã, ponto. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, aqui em sua palavra, não quer que nós venhamos a dar maior importância ao milagre. Embora ele tenha importância. Ele quer que nós ouçamos a palavra dele. O princípio que ele estabeleceu. É lícito fazer o bem no dia de sábado. Isso que importa aqui no texto. Então não é para a gente sair correndo à procura de milagre. É para nós nos esforçarmos em fazer o bem no dia do Senhor. É isso que importa. Ok? Então o milagre é só para ratificar a palavra que é mais importante. Deu para entender aí? Direitinho? Então vamos caminhar. Olha aí. Versículo de número 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. Então veja, irmãos, aqui, alguém pode perguntar assim, essa discussão no sábado foi suficiente para os judeus que desejarem matar Jesus? Porque é isso que está dizendo o texto, né? Que depois daquele dia ali, depois daquele evento, os judeus se retiraram e foram tramar como é que matariam Jesus. Que aqui está como tirariam a vida dele, certo? A pergunta é, aquela disputa sobre sábado é suficiente para eles quererem matar Jesus? E segundo alguns estudiosos, não era suficiente. Porque disputas sobre o que fazer ou não fazer no sábado eram comuns. Os teólogos, os mestres da lei tinham essas discussões. O problema não era esse. Eles queriam matar Jesus pela autoridade dele. Eles temiam e invejavam a autoridade de Jesus. E essas coisas que ele fazia dava mais e mais autoridade a ele. É só a gente pensar, ver aqui no texto, meus irmãos, como Jesus se apresenta como Senhor do sábado. Olha no texto anterior, no capítulo 12, de 1 a 8. Olha, depois que ele diz que os seus discípulos não quebraram o sábado comendo das espigas, olha o que ele diz no versículo 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, não é só pela questão de discutir o que pode e o que não pode fazer no sábado que aqueles homens querem matar Jesus, mas porque ele se dizia Senhor do sábado. Irmãos, quem que é Senhor do sábado? É Deus. Deus é o Senhor do sábado. O sábado é o dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor descansou da sua obra no Antigo Testamento. Quando Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado,
Ele está dizendo que ele é Deus. Então é por isso que eles queriam matar Jesus. Pela autoridade que ele reivindicava, que de fato ele tinha. Tanto que no contexto de Mateus, o texto que vem antes do nosso, Jesus disse, porque o Filho do Homem, que é o título que Jesus geralmente dava a ele, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E era essa questão que incomodava e não pouco aos judeus. Quem Jesus dizia ser. A preeminência que ele tinha sobre todos. Ele mesmo era o Senhor do sábado. E é por isso que eles queriam e desejavam matá-lo. Então veja, mais uma vez, irmãos, quem é que estava quebrando o sábado? Era Jesus curando aquele homem da mão ressequida? Ou os judeus que queriam matá-lo? Porque ele fazia o bem. Ele estava fazendo o bem e os judeus queriam matá-lo. Quem é que está quebrando o sábado aqui? É claro que não era Jesus, eram os judeus. Eu vou passar para 3 aplicações aqui, para terminarmos, do nosso estudo. Depois eu abro se alguém tiver alguma pergunta, né? Se tenha ficado alguma dúvida. Primeiro, meus irmãos, é que o dia do Senhor, o nosso domingo, que é o sábado cristão, é um dia para adoração. Você vê Jesus aqui numa sinagoga, no dia de sábado. Nós temos hoje o nosso sábado cristão, que é o domingo. E domingo é dia de adoração, é dia de igreja. Domingo é dia de estar na igreja com o povo e com a igreja, que é o povo de Deus, adorando ao Senhor. Tanto que o texto mostra que no sábado o Senhor estava na sinagoga. Aliás, lá em Lucas, no capítulo 4, se eu não me engano, diz lá que num sábado foi Jesus à sinagoga, como era de seu costume. Então, o dia de domingo é um dia de nós estarmos com alegria na igreja. E eu sempre me pergunto, né, e devemos nos perguntar, com que alegria nós nos preparamos para estar na igreja do Senhor, no dia do Senhor. Porque é um dia próprio para isso, é um dia reservado para isso. Nos outros dias nós temos nossos compromissos com trabalho, família e tudo mais. Mas o dia do Senhor deveria ser guardado. E nós devemos guardar os momentos, os horários específicos do culto, para estarmos nele. Estou falando aqui a irmãos, né? Graças a Deus que eu sempre vejo aos domingos. E conosco tem mais irmãos ainda, que tem guardado o dia do Senhor pela graça dele. E que bênção é, irmãos. É uma das coisas que me deixa muito feliz, e a nossa igreja, graças a Deus, Deus tem guardado a nossa igreja abençoada nesse sentido também, é que a maioria das pessoas que estão no culto de manhã estão no culto da noite. Letir. Mas minha irmã, você certamente, como já me contou, tem um motivo justo para isso. Certo? Então não precisa ficar com nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum. Que bênção, que bom. Não fique mesmo não. Legal, isso mesmo. Porque há uma diferença, Ledir e meus irmãos, quando alguém vem no culto de manhã e não vem na noite porque não quer vir à noite. É uma grande diferença. Aí é injusto, aí é pecado. Deixando de fazer no dia do Senhor o que deveria fazer. Mas, ora, eu estou doente. Ora, eu moro muito longe. Fica muito difícil de eu vir à noite também, uma vez que já vim de manhã um esforço. Embora, né? Não quer dizer que eu não posso esforçar, como você falou. Eu não me dou por satisfeito. Então, devemos nos esforçar. Mas há motivos e há circunstâncias que a gente entende. Que são justas. Há outras não. Então, é dessas que não são justas que a Bíblia, de fato, é essas que não são justas que a Bíblia condena. Agora, há justas e o Senhor entende dificuldades que podem surgir, né? E por uma causa não estar no culto da noite ou no culto da manhã. Mas o ideal, podendo, Deus nos dando graça e a providência dele trabalhando a nosso favor, estar de manhã e à noite. Naquele horário em que Deus conduziu o conselho da igreja a separar para o culto cristão. Veja só, alguém já perguntou, no domingo nós precisamos ter mais de um culto no domingo? Não necessariamente. Alguma igreja peca por ter um culto só no domingo? Não. Dependendo do porquê. Qual que é a explicação? Qual que é a motivação? Certo? Perfeito. Então veja, se há uma justificativa
boa, ok. Agora, se não há, quer ver, eu me lembro uma vez que eu ouvi um negócio assim. Na igreja nós deixamos de ter culto de manhã, do domingo. Por quê? Porque os crentes não iam para a praia. Aí a gente resolveu cancelar o culto de manhã. Esse é um mau motivo para se cancelar um culto de manhã. O que deveria ser feito? Instruir os crentes a pararem de quebrar o dia do Senhor indo para a praia e vir para a igreja. Perfeito. Perfeito. A pergunta é, por que é que não cultuam? Não. Não tem nada na Bíblia que diga assim, tem que ter o culto no domingo de manhã, tem que ter o culto no domingo da noite, tem que ter um culto só, tem que ter dois. Tem nada na Bíblia que diga isso, certo? A Bíblia diz que no domingo, a igreja, o dia do Senhor, né, biblicamente, a igreja se reúne para adorá-lo, como nós fazemos aqui 2 vezes no dia, certo? Perfeito. A questão é, por que não ter 2 vezes? Aí vai ter uma justificativa. Eu conheci uma vez que um irmão, um pastor, falou assim, conversando comigo. Olha, lá na nossa região a gente não tem culto à noite porque é muito perigoso. A gente mora numa... Aí veja, a gente há de se entender. É uma questão que você tem que observar e falar assim, talvez seja o caso mesmo de não ter. Certo? Não quer dizer também que se arriscasse, não estaria certo também. Porque você pode arriscar a fé em Deus, que Deus vai guardar. Mas é algo que dá para conversar, não dá? Dá para você entender um pouquinho, né? Tem umas tensões aí, não tem? Então, beleza. É muito melhor do que... não tem porque os crentes vão para a praia de manhã e não tem de manhã. É muito melhor do que essa justificativa, ok? Então veja, mas há uma coisa aqui séria agora para nós. Como Deus, na providência, tem conduzido o conselho da igreja, que são os líderes que Deus colocou sobre nós, para estabelecer 2 horários para o culto no domingo, então nós pecamos se não estivermos neles. Por quê? Porque nesta igreja local, através do Espírito dele, Deus tem conduzido a liderança para estabelecer 2 horários nessa igreja local. A liderança, guiada pelo Espírito, estabeleceu 2 momentos, 2 horários que nós cultuamos a Deus no domingo, juntos. Não ir a um deles, podendo, é pecado. Porque eu estou indo contra a vontade de Deus, que ele deu a esta igreja local por meio dos homens mesmo que ele escolheu, através da eleição da igreja, para guiar o povo dele. Deu para entender? No nosso caso, seria pecado não estar nos 2 dias. Por quê? Porque Deus tem conduzido a esta igreja aqui, através de sua liderança, a estabelecer 2 horários de culto. Ok? Agora, numa igreja que só tem um culto no domingo e tem uma justificativa boa para isso, ok, não tem problema nenhum. Pode. 2 cultos. E ainda continua. Ainda continua sendo. Então. Perfeito. 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 Agora, como eu falei, para essa questão é uma questão de princípio, de sabedoria. Por que é que fazem um culto só? Por que não mais? Aí tem a justificativa. A justificativa tem que ser sábia, tem que ser à luz da Bíblia, tem que ter princípios bíblicos. Não pode ser algo grotesco como a gente usou o exemplo aqui. Porque o pessoal vai para a praia e não quer vir para o culto. Ok? Não pode ser assim. Tá? Dentro das justificativas você vai ouvir. Se te parece conveniente, parece que é um bom motivo. Ok? Tanto que, por exemplo, a igreja, eu conheço uma igreja presbiteriana em São Paulo que é reformada. Ela só tem culto de manhã, mas o culto de manhã lá é assim, ó. Eles chegam de manhã lá, bem 8 horas da manhã, tem o culto, tem depois um tipo de escola dominical e eles ficam para almoçar lá na igreja. Eles têm condição de dar o almoço na igreja, todo mundo. E só vão embora 2 da tarde. Passam a manhã toda até entrando na tarde conversando em comunhão. Aí quando eles estão saindo, já está quase na hora de voltar para casa e dormir.
é o final do dia. Então, ok. Passaram quase que o dia todo na igreja. Legal. Entendeu? Deu para entender? É só uma boa. Ó, por que a gente não tem o culto à noite? Porque a gente pegou o horário do culto à noite que teria e colocou tudo de manhã. A gente fica todo... Ó, é uma boa. Ruim não. Entendeu? Uma boa justificativa. Nós aqui, né, o conselho tem, como geralmente a maioria das igrejas presbiterianas, não só presbiterianas, né, de 2 cultos de manhã, um de manhã e um à noite. Se é assim que Deus está conduzido, e não há nada na palavra que diga que isso é errado, pelo contrário, quanto mais culto, melhor. Por que a gente tem que discutir por que não vai ter mais de um e não precisa discutir se vai ter mais de 2? Porque quanto mais culto, melhor. Então não precisa discutir se vai ter mais, né? No sentido de ter 2 ou 3, até onde se possa ter. Não tem problema nenhum. Agora o problema é quando vai diminuir. Por que está diminuindo? Uma vez que o domingo é para isso. Esse é o ponto. Domingo é para adorar a Deus. Então quanto mais a gente adorar a Deus juntos, melhor. Você não entende. Quer ver? Eu quando eu falo disso, eu penso no seguinte exemplo. Tem um casal de namorados. Aí, veja se serve esse exemplo. Ele é pobre comparado ao que a gente está falando, da grandeza das coisas, mas acho que tem a ver. Tem um casal de namorados. Aí, a namorada fala para o namorado, olha, os meus pais querem que você venha almoçar aqui em casa. Aí você vem me ver, tá? Você vem legal. Aí, não, tô doido para te ver, e ver seus pais, mais para te ver, né? Obviamente, né? Mas vou almoçar aí. Aí, e vai. Aí almoça, volta para casa. Aí a namorada liga, fala assim, meus pais te chamaram para jantar também. Ah, não, já vi você demais. Não quero não. Ah, não, já enjoei de você. Mais de você hoje, não quero não. Deixa agora para o próximo domingo só. A namorada ia estranhar? Claro. Quem mais ama, quem ama muito, quer ver muito. Quer estar junto. Quer estar ali no contexto. Guarda as proporções? É a mesma coisa com o dia do Senhor. Se nós podemos estar 2 cultos em adoração a Deus, com nossos irmãos a quem amamos, por que não? Por que eu não vou? E se eu não quero ir? Aí é uma pergunta boa, que eu tenho que me autoexaminar. Por que eu não quero ir? Se são as coisas do Senhor, a adoração do Senhor, o povo do Senhor. Deu para entender? Ok? Então vamos lá. Os reformadores do século... Essa aqui é a minha segunda aplicação, minha segunda conclusão e ensino aqui. Os reformadores do século XVI e XVII enfatizavam a santidade do dia do Senhor. De fato, esse dia pertence ao Senhor e deve ser preenchido para o louvor e glória dele. Isto é, não devemos passar o dia em ócio ou prazer egoísta, e sim em atividades que são uma bênção para os outros. Isso é feito por meio da comunhão cristã, ensinando ou pregando as Escrituras e ao visitar os idosos, os inválidos e os doentes. Então vamos lá. Geralmente, quem não é muito a favor da guarda do dia do Senhor argumenta assim, mas no sábado eu não posso fazer nada? Não, claro que você pode, tem muita coisa para você fazer. Você pode ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia que durante a semana deu pouco tempo para você ler direitinho, com calma. Você pode ler bons livros devocionais que durante a semana, por causa do trabalho, não deu tempo. Você pode ligar para os seus irmãos que também não deu tempo durante a semana, que estão afastados ou estão doentes. Pode até ir visitá-los, porque você tem a tarde livre domingo para isso. Você pode fazer muita coisa. A pergunta é, você quer fazer essas coisas? Você tem prazer nessas coisas? Essa é outra pergunta, né? Eu me lembro que quando eu fui lá em Belo Horizonte, quando eu pastoreava lá, eu fui secretário de UPAs durante 3 anos no presbitério. Aí a gente fazia acampamento com os meninos. Aí chegava o dia do Senhor, dia do domingo, no acampamento. Aí os meninos falavam, vai poder jogar bola? Eu falei assim, olha, não vamos tratar sobre o poder e não poder. Vamos tratar como guardar o dia do Senhor melhor. O que você acha que é mais propício? A gente jogar bola ou a gente estudar as Escrituras, ter conversas na comunhão dos santos aqui, cantar cânticos ao Senhor, ler um bom livro aqui, visto que a vida é corrida, né? Agora a gente tem muita coisa para fazer. Então o que é melhor para fazer no dia do Senhor? O que é mais propício nesse dia? Aí alguns falavam assim, saíam assim, não pode fazer nada. Não, mas não é que não pode fazer nada. É que o que tinha para fazer, você não queria. Essa é a questão. O domingo é um dia para fazer muita coisa. Para o Senhor, o próximo. Não é para ficar ocioso. Alguns acham que fazer domingo é não fazer nada.
Guardar o domingo, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar aqui, não posso fazer nada. Não é isso. Você tem muitas coisas boas para fazer, né? Mas coisas que não têm a ver com seus interesses rotineiros. Domingo não é dia de estudar para prova nenhuma. Domingo não é dia de adiantar trabalho de empresa. Domingo não é dia para isso. Tenho 6 dias para fazer essas coisas. Domingo é o dia do descanso no Senhor, nas coisas do Senhor, para buscar a vontade do Senhor. O dia do Senhor tem sido muito maltratado, né? Pela igreja às vezes mesmo, né? Nem pelo mundo. O mundo já se sabe, mas pela igreja, né? Às vezes o dia do Senhor, a pessoa vai na igreja domingo de manhã, às vezes vai à noite, mas acha que durante as horas restantes pode fazer o que quiser, que já guardou o dia. E não é assim, né? Eu me lembro que eu quando era adolescente, eu tinha muita dificuldade com o dia do Senhor. Eu ia na igreja com meu pai é pastor, ia de manhã à noite, aí chegava à noite, ainda via televisão, tal, então ainda luto ainda com essas coisas, sabe? E guardar o dia do Senhor completamente mesmo, o dia, o 24 horas, o dia. E não só partes dele, sabe? É uma luta que a gente tem que batalhar e vencer pela graça do bom Deus. Entendendo que o dia é o dia, né? O mandamento não fala assim, guardará algumas horas do sábado. O dia de sábado, o dia todo, né? Nessas obras do Senhor, no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor, naquilo que convém ao Senhor. Tá? E aí, para terminar, esse dia é um dia, o dia de sábado, que tem muito a ver com o que a gente viu no texto bíblico, que a gente estudou hoje, é um dia para ser usado no exercício de misericórdia também. Não só de adoração a Deus, mas nos exercícios de misericórdia. Como Jesus fez, né? Ele curou aquele homem com a mão ressequida, era um exercício de misericórdia. É por isso que policiais, médicos, quando eles trabalham no domingo, e geralmente eles trabalham, eles não quebram o dia do Senhor. Porque eles estão realizando um serviço de misericórdia. Os policiais estão protegendo a sociedade. É um serviço de misericórdia, de auxílio. Os médicos, né? Então, esse tipo de profissional, quando é crente e ele trabalha no domingo, ele não está quebrando o dia do Senhor. Ok? Muito bem. Daí lembrou bem, né? Tá vendo? Veja, daí lembrou uma coisa muito boa. Até esses irmãos nossos que trabalham com desses ofícios, que estão isentos de quebrarem o dia do Senhor porque fazem trabalho de misericórdia, mesmo assim eles podem ser tentados. Entendeu? Então, ele pode, por exemplo, vou pegar domingo, eu poderia trabalhar outro dia, eu poderia deixar o domingo para estar na igreja. Mas no domingo eu ganho mais dinheiro, como médico. Então eu vou trabalhar no domingo. Porque no domingo, geralmente, ninguém quer trabalhar, né? Então, o pessoal que aceita, no médico que aceita, trabalhar no domingo, vai ganhar mais. Então, aí ele está fazendo uma coisa, está usando do benefício que ele tem de estar trabalhando com um exercício de misericórdia, que Deus diz que ele não está quebrando, mas ele está usando já com a intenção ruim, que é ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se você é médico, é policial e tem a chance de folgar no domingo, folgue. Folgue. Ok? Folgue. Você está na igreja. Agora, se você não tem jeito, você não está quebrando domingo por estar fazendo aquilo. Deu para entender, Arthur? Tranquilo? Deu para entender, Sheline? Thiago? Você tem a chance, não é só porque é médico, então eu vou quebrar o domingo porque sou médico. Não. Se eu puder guardar, eu vou guardar. Mas se a providência me colocar num lugar que eu tenho que servir a pessoa lá que está doente, eu não vou estar quebrando. Porque eu dou um exercício de misericórdia, como Jesus fez no dia de sábado lá, que ele curou aquele homem doente. Só vou terminar, bem na hora aí, um pouquinho, passei uns minutinhos, com a citação da Confissão de Fé. Tá? No capítulo que fala sobre o sábado, o dia do Senhor, a guarda do sábado, a Confissão de Fé, que é o nosso símbolo de fé, diz assim: esse sábado, esse domingo cristão, esse dia, é santificado ao Senhor. Como é que nós santificamos o dia do Senhor? Quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, aqui dá um... Bom, vou rápido, tá, Prefeito Marcelo? Porque aqui dá mais umas 2 horas. Só na Confissão de Fé, só nesse artigo. Esse sábado é devidamente santificado por nós quando, devidamente preparando os nossos corações e de antemão
ordenando os nossos negócios ordinários, ou seja, arrumando tudo para no domingo não ter que fazer nada, só me dedicar às coisas de Deus, a igreja, a comunhão dos santos, visitação, leitura bíblica. Não só guardam durante todo o dia, não apenas alguns minutos do dia, mas durante todo o dia, um santo descanso. Não é qualquer descanso, é um santo descanso. A pessoa vai na igreja, vai estar descansando na palavra do Senhor, nas orações, tudo é um descanso para a alma. É um santo descanso. Das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, diz os magistrados de Westminster. Então veja, quando eu venho à igreja domingo e fico pensando no meu trabalho da segunda, da terça, eu não estou fazendo certo, eu não estou guardando, não estou descansando. E às vezes nós somos tentados, né? A gente está aqui no dia do Senhor, já preparando coisas para o trabalho do outro dia. Não é o ideal. A Bíblia diz, nele, no dia do Senhor não farás obra nenhuma tua. Não deixa. Ah, mas se eu não fizer vai dar um problema. Não, Deus vai te abençoar, irmão. O justo viverá por fé. Eu vou guardar o sábado, o domingo, o sábado cristão, o domingo. Vou guardar ele aqui. E lá depois, na segunda-feira? Na segunda o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me dar um jeito, vai me dar um escape lá. Mas eu não vou quebrar o domingo para sair bem na segunda. Eu vou honrar o Senhor. E o Senhor me honrará. É assim que o justo vive pela fé. E aí, para terminar, diz assim, e também recreações, viu? Diz aqui, também das recreações, que são comuns outros dias, né? Então, ir na praia, essas coisas, ir a cinema no domingo é pecado, são recreações. Eu não devia estar pensando nisso, certo? Eu devia estar pensando nas coisas do Senhor, na palavra dele, na comunhão dos santos, certo? Se eu estou pensando num filme, não é um dia. Ir no cinema não é pecado, depende do filme que vai ver. Mas não é pecado em si. Mas se eu estou no domingo pensando, vou ver se dá tempo de sair do culto aqui para pegar uma matinê ali. Talvez minha mente está em outro lugar. Não está nas coisas do Senhor. Veja, ir no cinema não é pecado, mas no dia do Senhor é. Porque eu estou pensando em outra coisa que não são as coisas do Senhor, aquelas coisas piedosas, próprias do céu. Mas também nós guardamos quando ocupamos nosso tempo com exercícios públicos e particulares de culto. Então, você não precisa só cultuar quando a igreja está reunida no domingo, mas você pode cultuar em casa. Pode fazer uma devocional em casa, ler um livro piedoso, um livro devocional, ler a Bíblia em casa. Não precisa ser só o domingo, só o horário do culto. E, por fim, e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, visitar alguém que está doente. Bom, eu já falei isso na Catecúmenos, né, quando a gente estudou esse capítulo. Vamos supor que você está vindo para a igreja. Aí sua esposa passa mal. O seu filho passa mal. E agora? Eu vou para a igreja ou eu vou para o médico? É para o médico. Ok? E você não está quebrando o dia do Senhor por ir no médico. Não? Porque o dia do Senhor inclui serviços de misericórdia, de urgência. Então, você tem que se dar isso também no dia do Senhor. É claro que se puder deixar para ir no médico depois do culto, se for uma coisa que dá para... Melhor ainda. Mas se for urgente, você não vai estar pecando, porque você socorreu a vida. E Jesus fez isso num dia de sábado também. Ok?